Já estamos ao vivo com a Igreja Assembleia de Deus Ministério Palavras Bíblicas e a igreja vai saudar a Assembleia de Deus nessa noite com a paz do Senhor. Amém? Então grita comigo. Igreja Assembleia de Deus. Ministério Palavras Bíblicas. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. Essa paz está indo longe demais, irmão. Essa paz está indo lá em Cabo Frio. Lá na África. Cabo Frio, irmão. Está indo longe, lá onde está a missionária Filomena. Está indo também lá no Paraná, na pastora Neide. Está indo também... meus irmãos, na Bahia, Pernambuco, esse culto de quinta-feira está indo em todo o Brasil. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham, o pastor Euclides Lopes, pastor Sebastião, pastor Geuel, a pastora Zuleide, a pastora Lucileide e a pastora Elaine, e todos os irmãos que Deus abençoe ricamente. Amém, igreja? Quem encontrou a palavra de Deus diz amém. Gênesis capítulo 32 e versículo 22. O tema, Jacó passa o val de Jaboque e luta com quem? Com anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou e fê-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mas o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Graças a Deus. Fecha teu olho e vamos falar umas palavrinhas com Jesus. Aleluia, bendito Deus, eterno, soberano Pai, Deus grande. Ó Senhor, estou diante da tua igreja, da tua casa, e também dos irmãos que nos ouvem, ó Pai, de longe, e que o Senhor, pelo teu poder, venha abençoar, meu Deus, de uma forma especial e maravilhosa. Sim, ó Deus, confirma, Senhor, as grandes bênçãos e as grandes vitórias na vida daquele que vai ouvir esta palavra. Traz a revelação desta palavra, meu Deus, repreende todo o mal, amarra todos os demônios, amarra todas as entidades, porque o teu sangue tem poder, meu Deus, o teu sangue tem poder. Amém, igreja? Graças a Deus. Vocês estão meio parados hoje porque está frio? Está meio frio, né, irmão? Dá um friozinho, assim, um negócio, assim, fica meio amarrado, né? Aleluia, que nem um Robocop. Aleluia. Mas Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração.
Aleluia. E posso dizer com certeza, irmão, que Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma revelação para a tua alma. Deus tem um conforto. Deus tem uma saída. Deus tem, aleluia, uma vitória no meio da peleja para te entregar. Aleluia. Visto que nós estamos, aleluia, nos acostumando com a luta. Nós estamos acalejados. Aleluia. Sabe por quê? Porque tem uma luta, ela vai embora. Aí vem outra. Aleluia. Quando você pensa que está tudo bem, aí vem outra luta. Aí você pergunta, Deus, por que tanta luta na minha vida? Por que tanta provação na minha vida? Quando eu penso que vai melhorar, aí vem outra. Aí Deus vai te lembrar. É claro, filho, estamos no fim do tempo, não posso deixar você fazer o que você quer, não posso te dar linha, como diz o ditado, não posso dar linha na pipa, porque senão eu vou perder a pipa, porque senão eu vou te perder. Então Deus, Ele puxa você na corda pequena e fica de olho em você, porque a maior preocupação de Deus, pastor, Deus se preocupa, claro, a maior preocupação de Deus é salvar eu e você, não deixar nenhum de nós se perder. Aleluia. E já fala para o teu irmão, hoje Deus vai operar, irmão. Fala para ele, já vai aquecendo o corpo no glória. Aleluia, já vai dando aleluia. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Aleluia, estou sentindo o fogo de Deus aqui. Aleluia. Mas já que Deus deu esta palavra, é uma palavra assim meio parada, mas é uma palavra forte. Por quê, pastor? Porque aqui menciona esse texto sagrado sobre a luta de um homem com Deus. Aquele anjo que estava lá não era qualquer anjo, não era, ele era diferente. Aleluia, a gente sabe muito bem que pela Escritura Sagrada, alguns anjos, aleluia, são mensageiros. E anjo mensageiro, ele não tem capacidade de guerra, de lutar com ninguém. Porque ele é mensageiro, ele carrega a mensagem e não carrega briga ou luta ou peleja sobre ele, nem espada, mas ele é anjo de mensagem. Mas esse anjo aqui não. Além de ter a mensagem, ele também era anjo de guerra. E segundo aos olhos de Jacó, esse anjo aqui, meus irmãos, aleluia, não era um anjo comum. Aleluia, segundo a Bíblia, aleluia, esse anjo representava o próprio Jesus. Coisa linda, fala para o teu irmão, coisa linda. É a palavra de Deus. Fala para o teu irmão, hoje você vai guerrear com o anjo. Aleluia. É hoje que você vai lutar para vencer. Aleluia. Não que você vai derrotar ele, não. Não vai de maneira nenhuma. Não vai derrotar o anjo, mas você vai lutar. Aleluia, para que o Senhor entregue a sua vitória. Para que o Senhor entregue a sua bênção. Olha para o teu irmão, me ajuda a pregar, fala para ele, hoje você não dorme, hein? Porque o anjo está com a espada, fala para ele. Hoje você tem que guerrear. A luta é travada, mas você vai guerrear. Aleluia. Louvado seja Deus. Para me poder expressar esta mensagem, eu tenho que falar, meu Deus, o relógio voa quando eu pego o microfone. Eu tenho que falar-vos do nascimento de Jacó e de Esaú. A Bíblia diz assim, que
Jacó e Esaú eram gêmeos. Só que tem uma palavra sobre este nascimento. A Bíblia diz que Esaú sai primeiro, mas sobre briga, aleluia, dentro do ventre, porque, aleluia, Jacó também queria sair primeiro. Eu quero dizer ao teu coração que quando Rebeca estava grávida, aleluia, nesta gravidez, o que se falava no lar de Rebeca, o que se falava aonde ela ia, que o filho primogênito, diga comigo, primogênito é o primeiro. E o primogênito, naquela época, ele era, aleluia, abençoado pelos pais. Como assim, pastor? Direito de primogenitura. Nasceu primeiro, tem que trabalhar. Nasceu primeiro, tem que trabalhar no campo. Nasceu primeiro, tem que trazer alimento, mistura para casa. Nasceu primeiro, vai ser também o dono da maior parte das terras. Dono, aleluia, ou possuidor da maior herança. Quem está entendendo da glória? E Jacó e Esaú dentro do ventre, nem pensa que quando você está grávida, você pode xingar a criança, ou falar, olha, quando você nasceu eu te pego. Nem pensa, a criança ouve, viu? A criança está só dá atenção. É por isso que o teu filho, irmã, faz biquinho para você, porque quando você estava grávida, aleluia, você não quis comprar ao atender o desejo do teu filho quando ele estava no ventre. Cuidado, aleluia. Então, pelo amor de Deus, aleluia, você que não atendeu o teu filhinho, atende hoje, para a glória de Deus, aleluia. Diga para o teu irmão, Jesus é lindo. E os pais também. Tem muito pai que a mãe falou, eu estou com vontade de comer uma melancia. E pai, eu vou cantar de melancia, que coisa é essa? Nem de melancia eu gosto. Aí eu tô com vontade de comer banana. Banana com farinha, que é isso, tá doido? Não vou comprar não. Cuidado, pai, o teu filho pode estar com biquinho, porque ele desejou e você não atendeu. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ao contrário, Isaac e Rebeca conversavam, e a Bíblia diz, aleluia, que Jacó e Esaú, eles brigavam, eu vou nascer primeiro, eu vou, sabe por quê? Porque o primeiro tem direito da primogenitura, e fala para o teu irmão, outra benção, fala para o teu irmão, e outra benção, além da primogenitura, a benção de Deus. Sabe o que Abraão fez com Isaac? Abençoou. Sabe o que o filho mais velho, o primogênito, recebia dos pais? A benção. Então, o que nascesse primeiro tinha direito de duas bênçãos. A primogenitura, que era bênção documentada na região naquela época, e a bênção do pai, que não era do pai, vinha da parte de Deus. E por isso que quando Esaú nasceu, a Bíblia diz assim, que Jacó pegou no pé dele, já que você vai primeiro, eu vou deixar a mensagem, eu vou deixar marcado e escrito, você vai, mas eu lutei, e quando você sair, eu grudo no teu calcanhar. E quando Esaú saiu, Jacózinho estava grudado no calcanhar, dizendo, você foi primeiro, mas eu estou dizendo, eu guerriei por essa bênção, eu estou mandando uma mensagem para os meus pais, eu guerriei por essa vitória. Ou seja, abre do olho, porque a qualquer momento eu vou pegar essa bênção para mim. E a Bíblia diz assim, que Esaú, por nascer primeiro, ele tinha esses dois direitos. Da bênção que o pai vai dar no nome do Senhor e da primogenitura. Fala para o teu irmão, hoje a graça de Deus vai descer, irmão. Fala para o teu irmão, presta atenção. Aleluia. E a Bíblia diz assim, que Esaú, ele primogênito, nasceu e foi para o campo.
Ele era um moço de luta, de guerra, de campo. E Jacó, ele como segundo, ficou em casa, tomando conta da mãe, cuidando do quintal, ajudando Rebeca a fazer alguma coisa ali em casa. A Bíblia diz assim, no capítulo 25, num dia em que Esaú chega cansado, o sol escaldante, e Jacó está em casa, aleluia, com um prato de lentilhas preparado, um guisado gostoso. A Bíblia diz que, aleluia, no versículo 34 do capítulo 25, aleluia, que Esaú chega em casa e fala para Jacó: Jacó, estou com muita fome. E Jacó fala para ele: você quer me vender a primogenitura? Ô irmão, as coisas de Deus é linda. Fala para o teu irmão: as coisas de Deus é linda. Aí Jacó não é nada bobo, sabe o que é bênção, sabe o que é a primogenitura, que vai ter direito, vai herdar a maior parte da terra. Jacó fala para ele: olha, eu só te dou essa sopinha aqui se você me vender, ou seja, se você me dá o direito da tua primogenitura. E Esaú está com fome, está com sede, está com a barriga vazia, a barriga dele chegava nas costas. Ele falou assim: então me dá logo esse prato e pode pegar esse negócio de primogenitura para você. O que ele fez? A Bíblia diz assim, que ele desprezou a primogenitura. Só que ele desprezou a primogenitura pensando ainda na bênção. Eu dou a primogenitura para ele, mas a bênção eu não dou. A bênção é minha. Só que quem vende a primogenitura, quem despreza a maior bênção, que é, aleluia, a primogenitura, como é que quer outra bênção? Aleluia, da parte de Deus. Deus está de olho naquilo que a gente despreza. Olha para o teu irmão, aleluia, fala para ele: não despreza o trabalho da casa de Deus. Se é para cantar, cante. Se é para orar, ore. Se é para varrer a casa, varra. Mas faz alguma coisa. Não se venda. Aleluia, candarabachandarai. Além dele vender a primogenitura, a Bíblia vai dizer, no capítulo 26, no versículo 34 e 35, que Esaú já tinha 40 anos. 40 anos ele tinha. E se Esaú tinha 40, eu pergunto para a igreja: quantos anos tinha Jacó? 40. Glória a Deus, aleluia. Vocês são inteligentes, hein? Gostei de vocês. Agora eu vou perguntar e vocês me respondem. Esaú tinha 40 anos. A Bíblia vem dizer que Esaú vai casar-se com duas mulheres. E essas duas mulheres que Esaú vai casar, oh meu Deus, a Bíblia diz assim, que elas amarguraram o coração de Isaque e de Rebeca. Oh, glória, louvado seja Deus. É verdade, pastor? É. No capítulo 26, no versículo 35, se vocês lerem, vocês vão entender o que é amargura. O que é amargura? Fala para o teu irmão, o que é amargura? Se não é você triste, abatida, com o rosto para baixo, você não pode falar nada, você não pode dar ideia, você não pode dar conselho, você não pode fazer nada, que alguém vem, tudo que quer desfazer tudo que você faz. Então, Isaque e Rebeca, irmão, viveu amargurado com aquilo ali. Elas pirraçavam, amarguraram, entristeceram a vida de Isaque e de Rebeca. E eu quero dizer para vocês, diga comigo, as mães não são bobas. Está vendo tudo. Oh, se Esaú coloca duas mulheres dentro de casa, pirracenta, duas mulheres que só sabem brigar. Opa! A mãe Rebeca não esqueceu que
No nascimento, aleluia, Jacó queria ser o primeiro. E Jacó está dentro de casa, está sabendo tudo, o desejo da mãe, o sofrimento da mãe. Quando foi que a Bíblia diz assim, olha só, no capítulo 27, aleluia, que quando foi de que Isaac estava velho, já estava a caminho da morte, e Isaac, ele chamou a Esaú, que é o filho mais velho, e disse, filho, faz um guisado gostoso para o pai, eu estou sentindo que eu vou morrer, eu já não estou mais enxergando mesmo, traz um guisado para o pai, que eu vou te abençoar, porque agora a primogenitura você não tem, mas a benção você tem, então você traz o guisado que eu te abençoo. Quem está entendendo diz amém. Vocês vão entender hoje uma mensagem. A Bíblia diz assim que Esaú foi atrás da caça. Foi procurar uma caça boa para o seu pai. Opa, eu vou atrás de uma caça. Meu pai vai me abençoar. E eu trago a caça. E eu coloco diante do meu pai. E meu pai vai me dar a maior bênção. Rebeca ouviu aquilo. E disse, Jacozinho, você vai passar a perna no teu irmão. Ele não merece essa vitória. Tem causa. Nada na Bíblia não tem. É por Deus, mas tem que ter uma causa. É por Deus, pastor? Mas alguém deixou a brecha. Deu brecha para o inimigo. E quem? Esaú. Porque, pastor, Deus não gostava de Esaú. Gostava. Deus não gostava, irmão. Só que ele deixou a brecha entrar e fez coisas que Deus não se agradava, e nem a mãe nem o pai. E Deus está de olho. Por isso que eu prego para os irmãos, principalmente para os jovens, para as crianças. Cuida bem do pai, não entristeça seu pai, não entristeça sua mãe. Fala para essa pessoa que está do teu lado, aleluia, é melhor você fazer as pazes, aleluia, é melhor você fiar, estar de bem. Porque boca de mãe e de pai abençoa. Fala para o teu irmão, a boca de mãe e de pai abençoa. Verdade. E a Bíblia diz aqui para nós que Rebeca, ela vestiu a roupa suja de Esaú em Jacó e colocou pelo nele para não ter engano na hora de receber a benção, para quando ele for receber a benção, ele receber a benção e pronto. E fez um guisado gostoso, saboroso, rapidinho, do jeito que Isaac gostava, e deu na mão de Jacó. E a Bíblia diz assim, eu estou adiantando, viu? Para vocês entenderem que mensagem que Deus está dando aqui nessa noite. Jacó chega com um guisado na mão, aquele negócio gostoso, saboroso, cheiro gostoso. Isaac está cego, mas ele não está, ele ainda tem tato, ainda tem o cheiro, ele está sentindo um cheiro gostoso. Ei, filho, já chegou, já, pai, a benção está aqui, pai, ó, já trouxe seu guisado gostoso, do jeito que o senhor quer, e, ó, já come logo para me abençoar. E Jacó, ele é chamado por Isaac, vem cá, filho, encosta mais, vem aqui perto do pai. Por quê, pai? Porque a voz é de Jacó. E eu não sou bobo, né, filho? Vem cá. Vem aqui que o pai quer te dar um abraço. E chega. Jacó chega perto do pai, o pai está estremecendo, o pai não enxerga mais, então eu vou cheirar. E está cheirando Jacózinho está com cheiro de Esaú. Aí a Bíblia diz assim, que Isaac come e se alegra, e levanta a mão e põe a mão na cabeça dele, e começa a abençoar. Sabe qual a benção que Jacó recebe de Isaac? Bendito serás. Olha, aleluia. Aquele que te abençoar será abençoado. Essa é a benção. E aquele que te amaldiçoar, filho, esse será amaldiçoado. Olha, e Deus te coloca por cima, por cabeça.
E Jacó fica feliz porque ele está recebendo uma benção, uma benção grande. Olha para o teu irmão, fala, uma benção grande, ou uma grande benção. No capítulo 27, no versículo 36, aí você vai entender. Aí chega a primeira chave da mensagem. Fala para o teu irmão, a primeira chave da mensagem. Esaú chega com o guisado. Vamos chegar aí, viu? Vamos chegar no 36, calma. Jacózinho já está abençoado, está feliz da vida. Esaú chega atrás com um guisado gostoso, irmão. Que Esaú sabia o que o pai gostava. Ele se arranjou lá no meio do mato uma coisa diferente para destacar o seu guisado. E ele diz, pai, cheguei. Olha aqui, pai, come. Come do teu guisado, pai. Come desse prato saboroso. E me abençoa. Jacó ficou com a primogenitura, mas a bênção é minha. E ele disse, me abençoa, pai. Aí Isaac, que foi, filho? Quem está aí? É Jacó? Quem está aí? Não, pai, sou eu, Esaú. O que foi, pai? Eu acabei de comer, filho. Já estou com a barriga cheia e tem uma coisa para te falar. Eu já abençoei você. Aí, Esaú fala, o quê, pai? Sim, já abençoei, acabei de te abençoar. Aí Esaú cai a ficha. Aí ele fala, meu Deus, mais uma vez, aqui no versículo 36 do capítulo 27, ele diz assim, é por isso que o nome do meu irmão é Jacó. Por quê? Porque por 2 vezes ele me enganou. E a Bíblia fala que Esaú chorou amargamente e ficou no pé do pai dele. Mas pai, não sobrou bênção para mim. Não, pai, me abençoa com alguma coisa, pai. E Isaac está procurando uma bênção para dar para ele. Isaac está orando. Isaac está ligado. Deus, e agora o que eu faço? A bênção para o mais velho. Jacó levou, o mais novo levou. E o que eu dou para ele, Jesus? O que eu faço? Aí Isaac vai levantar a mão aqui no versículo 40 e vai dizer assim para ele, o seu irmão vai ser maior do que você. Você vai servir a ele. Aqui para nós, irmão, para quem está irado, para quem já está como se fosse enganado, já está nervoso, ouvir uma benção dessa. Mas Isaac diz assim, mas um dia, filho, um dia você vai escapar dessa argola que vai ficar no teu pescoço, mas eu sinto muito, o teu irmão vai ser maior do que você. Aí ele chorou, irmão. A Bíblia diz que ele chorou. Só que ele, sabe o que ele propôs no coração? De matar a Jacó. O dia que o pai morrer, eu acabo com esse homem. Agora eu te digo uma coisa. A Bíblia diz assim, que quando essa bênção chegou para Jacó, Esaú já não tinha 40 anos, ele já tinha um pouco mais, ele beirava aos 50. Eu quero dizer para você uma coisa, e você tem que me entender. Você já viu um homem do passado, do tempo da pedra, falar alguma coisa e não cumprir? Quando alguém falava algo, quando o irmão ali formou uma guerra mesmo, uma guerra de morte, vou matar meu irmão, e acabou, ele ia matar o seu irmão. Porque eram homens, não eram crianças, não eram irmãos pequenos mais, eram homens, e homens estavam, aleluia, em guerra. Só que a Bíblia diz assim, que Rebeca ficou sabendo. Sabe por que Rebeca ficou sabendo? Essa é a minha compreensão. A Bíblia diz que Rebeca se enfardou de tanta coisa que as mulheres de Esaú falavam. Aí Esaú foi lá e casou com mais uma.
Uma que a mãe e o pai não gostavam. E ficavam o dia inteiro elas lá na cozinha de Rebeca, né? Em vez de tomar conta do filho, ficava na cozinha de Rebeca. Ó, Esaú vai matar Jacó a qualquer momento. A qualquer momento Jacó, ó. E você sabe, mãe estremece. Como pode? Vai matar Jacózinho? E Rebeca, irmão, ela pediu a morte. É verdade, está na Bíblia. Se vocês lerem, vocês vão entender isso aqui. É uma chave. Ela falou, Deus, eu não aguento mais isso. Tudo bem que Jacó, eu ajudei Jacó. Ela estava pagando o preço daquilo que ela fez, mas ela pediu para Deus levar ela embora. Que ela não aguentava mais tanta pirraça das mulheres de Esaú, irmão. Isso significa que já Esaú não prestava. E a Bíblia diz assim que Isaac chama Jacó, presta atenção, e fala para o filho obediente, fala assim comigo, filho obediente. Jacó, vai embora, filho, daqui, vai lá para a casa dos pais da tua mãe, e lá tem uma moça, lá tem alguém, vai lá e busca lá uma moça e case-se com ela. E a Bíblia diz que Jacó fez isso. Só que eu quero pregar agora uma coisa que existe. Jacó saiu sobre perseguição. Ou seja, irmão, Jacó se despede do seu pai e da sua mãe pela última vez. Fala para o teu irmão, Jacó se despediu pela última vez. Beijou os pais. Tchau. E foi embora, pegou a mala e saiu pela caminhada. E a Bíblia diz que ele caminhando, aleluia, olhando para trás, ele vai em rumo ao deserto, mas olhando para trás, porque Esaú pode aparecer a qualquer momento. Esaú, meu irmão, pode me matar, eu tenho que estar esperto. E do outro sentido, estou saindo de casa, perdi, aleluia, o afago da minha mãe, do meu pai, o carinho. Quem é que não quer estar debaixo do carinho dos pais? Aleluia, mesmo depois de casado, qual é o filho que não vai tomar um café na casa dos pais? Qual é o filho que não aparece lá no domingão para almoçar com os pais? Faz questão de estar lá. Por quê? Porque tudo que o pai e a mãe faz é gostoso, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Jacó, ele saiu sem rumo, sem direção, aleluia. E às vezes Deus faz isso, às vezes, aleluia, Deus faz acontecer coisas na nossa vida. Eu quero pregar nessa noite que Deus está no controle da tua vida, meu irmão. A Bíblia diz que Jacó já escureceu, ele está na caminhada e ele está no meio do deserto. A Bíblia diz que já era quase noite, mas ele precisa descansar. Está cansado de tanto andar, está cansado de tanto correr do seu irmão, mas ainda triste, abatido e angustiado por tudo aquilo que estava acontecendo com ele, e ele não estava entendendo. A Bíblia diz que ele olha para uma das pedras, o lugar do capítulo 28, ele olha para uma das pedras, porque tinha muitas pedras, ele escolheu uma, e aquela que ele escolheu, ele fez ela de travesseiro, e ele vai deitar e vai dormir, aleluia. A pedra que ele colocou debaixo da cabeça vira escada, aleluia, torna-se o primeiro degrau da escada, e quando ele olha para cima, ele vê uma comitiva de anjos descendo e subindo, subindo e descendo, descendo e subindo. Eu quero já, aleluia, pregar nessa noite que aonde você está tem anjo descendo e subindo, um para levar o teu glória e outro para trazer a bênção nas tuas mãos. Aleluia. Remaia Kandaraia Súria Kandê. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Tem anjo subindo e descendo. Aleluia. Oh, maravilha. Oh, glória. Estou sentindo Deus aqui de um jeito gostoso.
Aleluia. 28:10. Aleluia, de Gênesis. Jacó está sonhando com a glória. Aleluia. Jacó está sonhando com as coisas de Deus. Eita. E no versículo 20 do capítulo 28, Jacó faz um voto. Olha só, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar a minha entrada, a minha saída, se o Senhor fazer eu retornar em paz, presta atenção, aqui é uma segunda chave. Retornar em paz para o meu lar, para a casa dos meus pais, eu vou te servir, o Senhor será o meu Deus. Aí Deus fala com ele: filho, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaque, e também sou o teu Deus. Mas Jacó estava em aflição, estava ou não estava? Estava em desespero. Mas ele ainda era moço, ele ainda era jovem. E jovem tem força para superar algumas dificuldades, sim ou não? Sim. Olha para o teu irmão, fala para ele, por mais idade que ele tem, igual a irmã Corina, fala, você é jovem. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jacó, ele era tão novo. Os problemas veio, pastor. Mas ele trabalhou 7 anos para Labão lá, para casar com Raquel. Aí Labão foi e deu Lia, no costume do país, no costume do lugar, que primeiro se casava mais velha. Eu estou aqui, Jacó. Aqui é assim, filho. Você não pode levar a mais nova, você tem que casar com a mais velha. Você entende? Eu entendo. Então você tem que trabalhar mais 7 anos. A Bíblia diz que ele trabalhou mais 7 anos, que foi como nada diante dos olhos dele, irmãos. E a Bíblia diz assim, que Jacó trabalhou e teve direito também de Raquel, foi abençoado. E a Bíblia diz também que lá na casa de Labão ele prosperava. Que o anjo do Senhor deu a estratégia para ele prosperar. Presta atenção, hein? Jacó era abençoado, ele tinha prosperidade, porque o anjo do Senhor, quando viu a dificuldade dele lá, o Senhor falou, eu vou te abençoar, filhão, fique em paz. O anjo do Senhor ensinou ele a estratégia das malhadas, das moreninhas, das pretinhas e das branquinhas. Que Labão falou, que negócio é esse, rapaz? Nós faz uma combinação aqui, que você vai ter as ovelhas malhadas e só dá malhada. Aí nós tira essa combinação, agora é as moreninhas, só dá moreninha, e tira essa, agora é as pretinhas, só dá pretinha. Rapaz, o que está acontecendo? Eu quero dizer para você, Jacó tinha a bênção de Deus na sua vida. Até que o anjo do Senhor desce para consolar ele. No capítulo 31, do versículo 11 e 13, o anjo desce, fala para o irmão, fique em paz que o Senhor está vendo tudo. Tem alguém te invejando, fala para o teu irmão, tem alguém te invejando, mas Deus está vendo tudo. E Deus manda o anjo para consolar Jacó. Aí o anjo vem e fala, Jacó, eu vi tudo. Eu estou vendo que teu sogro já está com a cara feia com você, porque você prospera nesse lugar. Todo mundo aqui, só que agora presta atenção. Fala para o irmão a terceira chave. Todo mundo está indo tudo bem, o nome de Jacó soa bem. Mas quando tem inimigo, quando tem adversário, aí quando alguém fala lá na mesa, Jacó não presta. Jacó está nos enganando. Aí Jacó, ele começa a lembrar da casa dos seus pais. Lembrar da casa dos seus pais. A primeira, olha irmão, quando Jacó, ele, a vida toda, eu vou falar o teu coração. A benção a qual Jacó lutou com o anjo, vocês vão descobrir que eu vou falar. Mas, olha, a vida toda, Jacó não lutou por prosperidade. Não. Fala para o teu irmão, não lutou por prosperidade. Não.
Ele era abençoado. É promessa de Deus na vida dele ter uma benção. Mas ele olha para o teu irmão e fala, mas ele tinha uma luta, ele tinha uma preocupação. E o anjo vem e fala para ele, Jacó, vai embora daqui, filho. Pega as tuas coisas e vai embora daqui e vai lá para a terra dos teus pais. Vai lá, volta para a terra dos teus pais, volta. Só que, quando o anjo fala para ele, você volta para a terra dos teus pais, a primeira coisa que ele lembra é do seu irmão. E dá saudade. Porque quando estava tudo bem, ele nem lembrava. Mas quando veio a luta, veio a peleja, ele vai lembrar que teve família, ele vai lembrar que tem um irmão, ele vai lembrar. E que o seu irmão mora no meio do caminho. E este caminho ele vai ter que passar por lá. E agora, pastor, estou descobrindo que a luta de Jacó era para encontrar com seu irmão. Não. Encontrar com seu irmão e seu irmão não matá-lo. Não. Jacó tinha todas as bênçãos sobre a vida dele e sabia disso. Só que Jacó, ele pega tudo que tem e vai a destino da casa, ou melhor, da terra dos seus pais, porque era herança que Deus deu para ele. E a caminhada é longa. E só que antes de encontrar com seu irmão, ele precisa de uma benção. Fala para o teu irmão, Jacó precisava de uma benção. Agora fala para o teu irmão, bem no ouvido dele, para entender. Eu sei que você precisa de uma benção. E essa Deus faz questão de lutar com você. Como assim, pastor? Para ver se você quer mesmo essa benção. Para ver se você quer ser abençoado mesmo. Para ver se você quer ou merece. Então você tem que lutar, irmão. Jacó separa a família. Fica aqui, filhos. Eu vou ali e já volto. Por quê? Porque ele desce ao vale. Ele desce ao vale de Jaboque. Passa pelas águas e as palmeiras. E Jacó está orando, está lutando. Deus, eu preciso de uma benção. Aleluia. E eu não vou desistir. Você tem casa, Jacó. Jacó não precisava de... Eu tinha casa, cabrito, ele até ia ofereceu para o seu irmão quando encontrou lá, deu presente. Ele tinha muita coisa, irmão. Só ele não tinha uma coisa que era principal na sua vida. E às vezes a gente está lutando a vida toda para ter uma bênção, irmão. E a gente não entende o porquê que Deus estreita nosso caminho, o porquê que Deus faz, aleluia, com que a gente desça ao vale ou passe pelo deserto para Ele se mostrar para você, aleluia, que é necessário lutar por aquilo que você quer, pelo teu objetivo. Aí Jacó contempla quem? Um anjo. Fala para o teu irmão, Jacó vê um anjo. Aleluia, ele já estava orando. Aí vê um anjo, é tudo que a gente quer ver. Ele pula no anjo, segura o anjo. Aleluia. Aleluia. Fala para o teu irmão, segura ele, eu estou sentindo. Alabaia, candaraia, súria. Eu estou sentindo ele aqui, Jesus. Aleluia. Fala para o teu irmão, luta, irmão, luta. Luta, vai até o fim, vai até o fim. Aleluia, o anjo dizendo para ele, Jacó, você não está me segurando demais? Não. Rapaz, o que você quer? Você tem que me abençoar. Jacó não fala... Olha, presta atenção que ele não fala, ele não revela o desejo, porque ele está lutando com Deus, e Deus tem que saber o que ele quer. Mas Deus o testa.
E ele disse, eu preciso ir, Jacó, me solta. Não, não solto, enquanto tu não me abençoar. O anjo não tinha falado o nome dele. Mas ele falou, me solta, homem, me solta. Não solto. Me abençoa logo, aí eu te solto. E Jacó insistiu, e Jacó segurava. Aí o anjo vai perguntar para ele o que ele queria ouvir. Mas não daquele jeito. O anjo vai falar para ele, qual é o teu nome? Tudo que ele não queria que o anjo lembrasse era do nome dele, porque no nome dele, quando ele volta para a casa do seu irmão, o nome lembra que ele é suplantador, enganador. O nome lembra que ele passou a perna no seu irmão. Então o anjo vai, qual é o teu nome? Ele, Jacó. Aleluia. Fala para o teu irmão, insiste com a tua bênção. Mesmo que o anjo te fira, vai te ferir gostoso, aleluia. Porque a espada do céu, irmão, não fere crente que Deus quer abençoar para morrer, mas fere para deixar a marca de vitória. Aleluia, e Jacó está ali, e Jacó, tudo que Jacó queria, é esta benção aqui. Quando o anjo olha para ele, vai falar, filho, você merece, você lutou com Deus e prevaleceu, o teu nome não será mais Jacó. Não, Senhor, não. O teu nome agora será Israel. Você está entendendo o que Deus está falando? Jacó lutou o tempo todo, a vida toda, para que Deus arrancasse aquele nome dele. Só Deus podia arrancar aquele nome. E Deus podia falar, eu te dou bênçãos, eu te dou casas, eu te dou terras. Jacó não queria aquilo. Jacó estava lutando para Deus dar a ele somente um nome para ele encontrar com seu irmão. A Bíblia diz que o anjo foi, mas a benção ficou. E Jacó, ele mancava, porque a espada do anjo pegou na coxa dele, puxou o nervo, e ele sai correndo, e ele vai agora ao encontro do seu irmão, e alguém vai falar, pastor, ele estava preocupado ainda, só um pouco. Por quê, pastor? Porque quando ele chegou no irmão dele, e abraçou o irmão Esaú, e falou no ouvido dele, falou assim para ele, ô Esaú, não me chama mais daquele nome, não. O Senhor mudou o meu nome. Meu nome agora é Israel. Como é seu nome? Israel. Você está entendendo? O projeto de Deus na nossa vida é maior, é maior. Olha para o teu irmão e fala, o projeto de Deus é maior. Aleluia, Deus te conhece desde o teu nascimento. Deus te conhece, Deus te conhece. E Deus sabe o que Ele tem para você. E você precisa continuar lutando, 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 lutando. Aleluia. O que é, pastor? Jacó lutou o tempo todo da sua vida para ter o nome trocado, irmão. Só isso, pastor, só isso. E o nome dele é grande. O nome dele está aqui entre nós. Israel. Israel. O nome dele é grande. Deus deu a ele um nome grande sobre o mundo. É isso que Deus quer fazer com você. Aleluia, Deus está vendo tudo. Pastor, quando vai chegar a minha vitória? O Senhor está dizendo, eu estou lutando com você. É você que tem que decidir. Você só pode me soltar quando você for abençoado. Então fala para o teu irmão, segura o anjo.
Aleluia, segura. Irmão, para o anjo tirar a espada e descer a espada em Jacó, porque o anjo suou. Já pensou um ser humano ter mais força do que o próprio anjo de Deus, o próprio Jesus Cristo? O Senhor falou, você tem muita força, eu vou ter que usar a espada. Mas era bênção, tem bênção que faz a gente lutar. É por isso que você está hoje aqui no frio, é por isso que você vai orar na madrugada, é por isso que você vai jejuar, porque tem coisas que você tem que lutar por ela. E Deus vai te entregar essa bênção. Que Deus abençoe toda a igreja do Senhor nessa noite. Pode dar 3 glória a Deus misturado com aleluia.